Olá, seja bem-vindo a mais um pequeno podcast. E antes de mais nada, curte, comenta e compartilha. Roda a vinheta. Apresentando o nosso querido convidado, hoje nós iremos receber o atleta de Jiu-Jitsu e Luta Olímpica, também conhecido como Wesley, Eduardo de Melo Trovão, que também é estudante de Direito, representou o Brasil no Mundial Escolar em Budapeste e em 2021 ele competiu um Pan-Americano no México. Seja bem-vindo. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né? E mais uma vez estar divulgando até no trabalho um pouco da minha vida, né? E é interessante trazer esse esporte porque o wrestling é relativamente, como posso dizer, menos conhecido que o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é conhecido no país todo e até hoje em dia a gente encontra pessoas que não sabem sobre o wrestling. E estar divulgando isso é legal, pô. É um projeto interessante de fazer. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua infância. Quando você era criança, né, durante sua infância, o esporte já estava presente? Já eu treino desde os meus 6 anos de idade, junto com... Aí quando eu comecei, a família toda começou, que foi meu pai e meu irmão. E desde lá a gente começou no jiu-jitsu, num pequeno projeto lá do São José. E desde lá a gente sempre está presente no esporte. E, assim, como é que foi o teu primeiro contato com o wrestling? Já era desde essa idade ou foi posterior? Não, meu primeiro contato, na verdade, foi com 12 anos, a partir de outro projeto lá no CMPM. Quando eu me transferi de escola, aí tinha esse projeto de lutas, aí para ganhar uma certa bolsa eu tinha que fazer parte do projeto, né? Então, quando eu entrei lá, quem até ministrava aula na época era o Valdeci Silva, um professor e um grande amigo meu que desde lá vem sempre me ajudando. E ele fez eu gostar daquele projeto, né? Participar e tal. E é muito interessante porque naquela época a gente tinha, eu acho que se tivesse 30, 40 crianças naquele projeto era pouco ainda, porque a gente tinha que dividir em 3 turnos ainda para dar aula lá. E foi bem interessante, que lá foi que comecei a indagar, a gostar da luta em si, né? E foi bem da hora, assim, quando a gente para pensar assim, quanto de pessoas que saíram de lá que hoje em dia estão bem de vida, é gratificante pra caramba, cara. E, assim, se tu pudesse colocar aqui, vamos ver, 2 ou 3 pessoas, menos ou mais, vai de você, que foram as pessoas que mais te inspiraram, mais te ajudaram a continuar no esporte. Porque também como atleta eu sei que existem aqueles momentos que a gente olha e, nossa, é muito pesado mesmo a rotina de treino e conciliar com escola, às vezes com trabalho. Agora tu tá fazendo faculdade, então também é muito pesado. E assim, quem foram aquelas pessoas que pegaram na hora que tu tava sentindo que tu ia cair e te ajudaram a levantar? Cara, as primeiras pessoas que vêm em mente é a minha família, né? Pai, mãe e avó. Sempre estavam lá me ajudando, eu ia fazer uma rifa lá. Eles mesmo que compravam, né? Ajudavam com o sorteio. E o Valdeci Silva, que foi meu primeiro professor de wrestling. Até hoje ele vem me ajudando, até hoje ele manda mensagem pra mim perguntando como é que eu tô. E foi através dele e através da luta também que eu consegui a bolsa na Newton Lee, né? Venho até agradecer a dona Lilian por essa oportunidade, porque eu faço, não é qualquer curso que eu faço lá, eu faço direito. Querendo ou não, é um curso de elite, né? É um curso pesado de se fazer. E dificilmente eu venho em bolsa. Então, só tenho a agradecer a essas pessoas. Porque sem até uma simples mensagem que eles mandam, assim, dá a entender que eles se importam comigo e que eles querem que eu evolua na vida, né? Bom, agora a gente vai entrar no tópico, né, de como o esporte muda a vida das pessoas. E eu queria que você explicasse pra gente um pouco como que foi o seu primeiro contato com o esporte e o que mais te encantou nele. Vou falar dos 2 esportes. O primeiro esporte, no caso, foi o jiu-jitsu, né? Que desde lá foi o primeiro esporte na minha vida. E até é engraçado de falar isso porque o papai conta que eles foram atrás de uma academia não é nem academia, não sei como é que se fala, né? De capoeira. Aí chegando lá tava fechado, aí bora passear um pouco aqui. Aí mais lá pra baixo encontraram a academia de jiu-jitsu, né? Que era o projeto na época. Aí quer saber, bora começar aqui, né? Aí eu comecei a primeira aula lá e tal. Aí desde lá gostei, eles gostaram também. Aí começou aquele negócio de
desde a infância já tá fazendo algo que a gente faz sem saber, entendeu? Tipo, é legal. Tipo, ele comentava até que eu fazia birra pra ir treinar, então é legal. Aí com 12 anos eu já comecei a ir pro Wrestling, né? Só que no Wrestling eu já não era tão apegado assim, porque era tudo novo pra mim e eu tava vindo já do Jiu-Jitsu. Aí no Jiu-Jitsu eu já tava... Já tinha feito um certo nome e tal. Aí meio que começaram meio do zero de novo pra voltar, aí fica meio chato. Aí até então que eu comecei em 2015, mas eu só fui lutar mesmo em 2017, foi a primeira competição nacional. E nisso é por isso que eu agradeço o Valdeci e o professor Jorge, né, que é um cubano na época. Na época não, ele é cubano, né, mas na época ele dava aula lá. E ele fez questão de fazer o menino me chamarem pra treinar, cara. E tipo, se ele não tivesse me chamado, hoje eu não teria feito um nome no wrestling, né? Tipo, aí ele falou, ó, tem uma categoria vaga e tu vai lá e vai lutar. Aí desde lá ele começou a me treinar e tal. Ele, o Valdeci Silva e o cubano, o professor Jorge. E foi até nesse ano, 2017, né, 2017, que no meu primeiro nacional, inclusive por isso que eu tenho um carinho grande pelo wrestling, que o meu primeiro nacional não foi pelo jiu-jitsu. A primeira vez que eu saí de Manaus foi pelo wrestling. E foi com tudo pago, foi através dos Jogos Escolares, né? Então eu fui literalmente lá pra lutar e no primeiro nacional eu trouxe uma medalha de bronze. Coisa que a gente não esperava vir tão cedo, né? Isso eu tinha 13 anos na época. Então, por isso que tudo que eu agradeço é tudo através do wrestling. Porque o wrestling literalmente mudou a minha vida da água pro vinho, né? Assim, durante a tua trajetória no esporte, hoje tu tá com quantos anos? Tô com 19. Pois é, aí já tem uma longa vida, né? É isso que eu até... Às vezes quando bate aquelas crises, né? De tu tá lá parado, assim, pensando do nada, Cara, até os meus 18 anos eu viajei pra 2 países. Até os meus 18. Tem pessoas que a vida toda não conseguiram fazer isso ainda. Então, quando eu paro pra pensar que isso veio através do wrestling, tipo assim, é bizarro, cara. Bizarro. Como eu cheguei a comentar, né? No analista, que eu fui pra Europa, cara, com 16 anos. 16 anos eu tava lá em Budapeste lutando no Mundial. Aí imagina só. Totalmente, quando eu cheguei lá, quando eu botei o pé, caraca, tô em outro país, em outro continente, eu atravessei o oceano pra estar aqui. Que frio. Não, pior que não. Pior que não, eu cheguei numa época lá de verão, o frio deles lá era 27, 28 graus. Pô. Assim, durante a tua trajetória até hoje, tu já vivenciou coisas incríveis, né, obviamente. E assim, de que maneira tu acha que ele muda as pessoas, principalmente os jovens? Porque existem pessoas, né, por exemplo, trazendo para nossa área, que no meu caso o jiu-jitsu, existem pessoas que começam a mudar depois que praticam o esporte, né? Mas voltado pro wrestling, assim, de que maneira tu acha que mudou a mente, talvez a tua ou daqueles jovens que estavam ali contigo? Cara, assim, de 2 formas que vai acontecer isso aí, né? A primeira é quando ele começa a competir, que ele vê que sente aquela adrenalina, sente aquele... que é bom tá ali, né? Que ele sente a diferença de se destacar, né? Ainda mais quando ele ganha, ele começa a mudar a visão dele. E a outra é quando ele realmente ganha. Como a gente fala, tem as competições, ganhou o estadual, tu vai pro nacional, cara. Aí, a gente sempre usa de exemplo o pessoal do interior, cara. Lá de Atalaia do Norte. Os moleques passam 7 dias dentro de um barco pra vir pra cá, pô. Aí imagina, um guri lá, 7 dias. A gente manda até vídeo pra gente treinando dentro do barco, pô. Vem, luta aqui, ganha aqui, vai pro nacional e ganha de novo. Como é que muda a vida do moleque lá, pô? Quando ele chega lá, ele é um herói, pô. Fizeram até uma carreata, um carro do bombeiro e tudo lá em cima, pô, com a medalha deles, pô. É extremamente bizarro como isso pode mudar a vida de um ganhador desse, pô. E ainda tem aquela questão que tu tava falando agora sobre ir até mesmo pra Budapeste, né? Budapeste? É Budapeste. Budapeste, e aí pisar lá, caraca. Acho que deve ser tanta da coisa que vem na mente na hora, né? O que eu tô fazendo aqui? Pô, imagina, tipo, a gente foi pra essa competição, né? Pra ir pro Mundial, tinha que ganhar o Nacional. Aí a gente competiu o Nacional, aí teve uma parceira nossa que ela perdeu. Aí perde a vaga, até a gente tinha aceitado. Só que a gente chega em Manaus, aí falam, ela desse interior, que eu falei que passa 7 dias pra vir pra cá, ela já tá lá. Chega a carta convocando ela pra lutar na categoria de cima, pô. Aí agora tu imagina, a menina do interior indo lá pro Mundial, pô. Nossa.
É bizarro, mano. Esse Bizarro. mundial foi aonde? Foi no... Em Budapeste, foi na Hungria. Foi em Budapeste ainda. Uhum. Bom, agora eu queria que você contasse pra gente um pouco da diferença entre os esportes e o que você mais gosta em cada um. Começando pelo wrestling, o wrestling a gente não usa contato de puxão nessas coisas. Tipo o kimono, não. O kimono a gente tem pegado e tal. No wrestling a gente não tem. A gente, para usar como o jiu-jitsu de exemplo, a gente é meio que fosse um no-gi. A gente não pode fazer pegada na roupa nem puxar. E além disso, o tempo de luta. O tempo de luta, o profissional, que é a partir dos 18 anos, é 3 minutos de luta, 30 de descanso, depois 3 minutos de luta de novo. Chegou em 10 pontos de diferença, 10-0, 12-2, acaba a luta. Ou seja, eu não posso dar uma brecha, vou virar no final da luta, não. Tipo, tô lutando, o meu adversário tá 2-0 pra mim, aí, tipo, eu tô com 8. Se eu fizer uma pontuação lá, chegou em 10, já acaba a luta, já. Foi 10 segundos de luta, foram 10 segundos de luta, acabou. A gente não tem finalização, armlock, leglock, mata-leão, não tem. Aí já no jiu-jitsu tem essas paradas todas, de descansar e tal, até que a gente tava comentando antes. No wrestling, se tu tá 2 segundos parado, o juiz já tá chamando atenção, luta, senão vou dar punição. E fora que a nossa finalização, no caso, seria o touch. O touch é eu dominar o meu adversário com a costa no chão, de 3 a 5 segundos. Aí dominou os 3, 5 segundos, o juiz vai dar o touch, aí acaba a luta. E o que mais me encanta no jiu-jitsu é que a gente conhece muito, né? Que é a arte marcial, né? De sempre o mais fraco ganhando o mais forte e tal, tem aquela estratégia toda. Um detalhezinho pode mudar a luta. No wrestling já é mais diferente, já é mais agressividade mesmo. O mais forte sempre vai ganhar do mais forte. Até então, o professor, que é o Anderson, hoje é o Anderson, ele fala, para ser um bom atleta de wrestling tem 3 coisas: técnica, resistência e força. Se tu não tiver um desses 3, já pode ter certeza que se o teu adversário tiver bem os 3, é ele que vai levar a categoria. E no wrestling é assim, realmente, o mais forte vai ganhando do mais forte, do mais fraco, quero dizer. Então, e isso me encanta, né? Porque ele te força, o wrestling, ele te força a passar do teu limite, cara. Tá vendo? Eu já vi luta ele virar em literalmente 1 segundo. Nossa. Faltando 1 segundo pra luta acabar, o menino fez que a gente chama de submersão, né? Que é passar a cabeça por baixo e dominar a costa, que é só de dominar a costa 2 pontos. Faltando 1 segundo de luta. Pô, dominou, acabou a luta. Aí agora imagina se ele se entrega antes. Que são 6 minutos de luta toda, né? Se ele se entrega antes, já tinha perdido já. E faltando 1 segundo, ele vai virar a luta. É extremamente bizarro ver como o wrestling, ele te força. Ele não é tipo aqui no jiu-jitsu, na hora da luta, ele pode forçar, né? Mas o wrestling, ele, por si só, ele te força mesmo a passar todo porque no limite. jiu-jitsu tem aquela questão, né? Dá pra colocar na guarda, Pois pra é, pensar o que a gente vai fazer. até que o mestre ele chegou a comentar, tu tem 40 segundos pra te fazer, senão começa a levar a punição. Uhum. Pra gente não, 40 segundos a gente já levou uma punição, já tá correndo o risco de levar outra já. Entendeu? É interessante esse lado do wrestling. E, assim, aqui tem algumas medalhas, algumas, né? Porque não Algumas. deu pra trazer todas. Qual, assim, delas, se tu pudesse destacar aquelas que teve um sentimento especial ou um local especial, qual seria? Cara, seria essa de bronze e a de ouro lá de baixo. Porque a de bronze foi a que eu falei, foi a minha primeira medalha a nível nacional. Então, querendo ou não, tem um carinho por ela, porque foi a primeira medalha que eu ganhei saindo do Amazonas. E a de ouro foi a minha primeira medalha de ouro a nível nacional. Então, tem um carinho, querendo ou não, por elas, por essa duas. E foram anos seguidos. No primeiro ano eu peguei a de bronze, e no ano seguinte eu já voltei a ficar campeão na mesma categoria. Então, tem um carinho especial por elas. Uhum. E, assim, na tua experiência no esporte, tu pode falar tua experiência tanto no wrestling quanto do jiu-jitsu, tá? Nessa pergunta. Uhum. Qual foi a experiência, assim, que mais te marcou? Pode tu ter visto acontecer ou pode ter sido contigo mesmo? Cara, foi um momento que eu vi que já fazia parte da minha vida, né? Uma coisa é tal, fazendo tal, outra coisa é quando tu, cara, não falo, não tem, eu tento fugir, mas não tá. Teve a época da pandemia lá, eu tava lá vendo vídeo, tentando arranjar um jeito de lutar, né? E teve até esses tempos, né, que eu tava meio afastado e tal, comecei aquela dependência, né? Tipo abstinência de estar treinando e tal. Aí tu fica, cara,
tem mais pra onde correr, não. Tá no teu sangue, já tem que fazer. Querendo é que nem o Jubes. O Jubes eu fui, mas não tava tão preparado assim, mesmo assim trouxe bom resultado. Então já é coisa que eu não consigo, até bagunça, não consigo viver mais sempre. Eu tento fugir, mas não tem como não. Bom, você falou que não tem mais como viver sem, né, o esporte. Não queria te perguntar. Na verdade, essa pergunta é do Joseph, ele sempre pergunta. Hoje ele esqueceu, mas eu vou falar por ele. O que o esporte te mudou? Mudou em muita coisa mesmo. O papai usa até como exemplo a vizinhança lá, pô. Porque a vizinhança ali é uma barra pesada. Então, um dos únicos ali que é diferente é eu, meu irmão e fora os outros que dá pra contar no dedo. Então, provavelmente se eu não estivesse no esporte, tava por aí na rua, fazendo alguma coisa de errado, né? Então, quando a gente para pra pensar que o esporte não muda muita coisa, muda. Porque quando tu coloca ele, até o jiu-jitsu, que é mais disso, né? Tu coloca ele numa academia de jiu-jitsu, lá ele vai ter aprender a hierarquia, disciplina, respeitar o mais velho, respeitar o mais graduado. E nisso, querendo ou não, quando ele aprende lá, ele traz pra casa. E vice-versa, o que ele aprende em casa, ele traz pra fora também, traz pra fora. Ele mostra, né? ele mostra fora de casa. Então, isso mudou de forma muito mais, tipo, muito extrema mesmo na minha vida, cara. Então, vocês estão vendo uma pessoa aqui que viveu na luta, entendeu? Então, viver dentro de academia. Teve uma época quando me preparei para essa competição, fazia 3 treinos por dia, pô. Saía da escola, o CT era do lado da escola, né? Então só fazia andando. Fazia o treino de wrestling, chegava, papai tinha academia na época, ia pra academia dele, ajudava ele e treinava um pouco no treino infantil, depois ia pro treino dos adultos, pô. Isso seguido. Então, querendo ou não, por eu estar dentro da academia, evitava de estar em outro lugar que não seria legal. Só trazendo aqui por exemplo, assim, um momentinho de descontração. O pessoal que tá assistindo a gente, olha pra essa foto. Quantos anos vocês acham que ele tinha nessa foto? A gente vai ver os comentários e a gente vai falar depois, logo no finalzinho mesmo, quantos anos ele tinha. E assim, voltando ao nosso assunto, tu falou uma coisa logo no começo, que é uma coisa muito presente na vida de qualquer pessoa que pratica esporte. Eu pratico, tu pratica, a Roberta vai praticar, que eu ainda vou arrastar ela pra lá. E assim, a gente conhece, né, muita gente que pratica o esporte, só que vamos lá a um seguinte ponto que tu colocou, não é visto. Na tua opinião, o que falta pro esporte, trazendo no caso o jiu-jitsu e o wrestling, dele terem uma boa visibilidade, deles terem assim o reconhecimento que precisa, vindo das pessoas, por exemplo, do povo governante, porque assim, muda vidas, muda muita coisa. Como mesmo tu falou da tua vivência, tu poderia estar em uma outra situação, em uma outra realidade, e graças ao esporte, tu não tá. O que tu acha que falta para as pessoas, para a sociedade em geral, olhar para o esporte sem ser com um olhar equivocado, um olhar ignorante em relação àquilo? Cara, palavra-chave é divulgação mesmo, porque uma coisa que a gente vê, todo mundo sabe que é vôlei. Tu vê em dia de domingo, tá passando na televisão lá um jogo do vôlei da seleção. Pô. Então, coisa que hoje, o que eu achei bem interessante é que tá com 2 semanas por aí, tava tendo jogos PAN. Sabe o que é o jogos PAN, né? E tipo, no stream do Casé, ele tava transmitindo a luta, pô. As lutas, a área de luta transmitindo os atletas brasileiros que estavam lutando. Pô. Então, o povo ignorante que a gente fala, o pessoal não sabe o que é o Twitch, o pessoal não sabe o que é um stream. Então é difícil, porque querendo ou não, fica, como eu posso dizer, difícil o acesso, entendeu? Agora, se a gente for falar de jogo de futebol, não. O jogo de futebol passa todo domingo na televisão, entendeu? Mas não é difícil ter competição. Mas não é difícil estar divulgando o atleta, pô. Entendeu? E, tipo, mais é divulgar. Pô, a gente tem vários atletas, assim, de ponta aqui no Amazonas. Pô, a gente já teve a atleta de 15 a 16 anos pegando medalha no Pan-Americano, pô. Pode ter uma ideia, só perdendo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a potência aqui das Américas. Estados Unidos, México e um outro país, é Canadá.
E então, pô, o molequezinho, o Mike trouxe 2 medalhas, pô. Tanto na greca quanto na livre. 2 medalhas de prata e bronze, se não tô enganado. Então o que falta mais é divulgação mesmo da própria governamental e tal. Coisa que eu só tô vendo agora que realmente mudou, agora que tá tendo o projeto do PELS, né? Que eles estão botando pra cima pra divulgar. Agora basta saber se vai se manter com o tempo. Que às vezes você já começa bom agora e depois esquece, né? Então, coisa que eu tô vendo bem, bem legal mesmo. O pessoal teve até a carreata agora nesses dias, tá com 2, 3 dias do pessoal. Aí, tipo, pô, foi legal ver lá em cima do caminhão do bombeiro, tava lá 2, 3 atletas de wrestling. Então, coisas que a gente, se for parar pra pensar em questão de resultado, o wrestling é o que mais traz resultado na base. Tipo, acompanhando os jogos escolares agora, a gente ficou no primeiro lugar no geral, no feminino e no masculino. Batendo no wrestling, só no wrestling. Então é difícil trazer isso, a gente consegue fazer, entendeu? Mas é divulgação mesmo, cara. E como tu vê a questão dos lutadores trazendo para nossa região, a região do Amazonas? Tu acha que os lutadores do Amazonas eles se destacam em relação aos lutadores de outros estados, até mesmo dos outros países? Destaca. Em questão dos outros estados, destaca porque a gente sempre tá no pódio. É difícil um atleta não estar no pódio do Amazonas. Ou ele não tá por besteira ou porque ele perdeu pra ele mesmo. Mas do mais, a gente sempre tá no pódio. Ah, segunda, prata, terceiro, tá no pódio, cara. Ele tá entre os 3 melhores do Brasil, pô. Então, o Amazonas em si, ele aqui no questão de wrestling, aqui no Brasil, ele é uma potência. Ele é um estado que faz os outros tremerem. Então, a gente até bagunça. Porque eles acham a gente borsal, né? Porque na hora que a gente chega no ginásio, a gente não quer falar com ninguém, pô. Mas é porque a gente tá instruindo. Pô, tu vai lutar, cara. Concentração. Primeiro te concentra no que tu veio pra fazer aqui. Depois, se tu quiser ir pra festa, aí tu faz, pô. Mas antes de tudo, tu vai fazer o que tu veio pra fazer, pô. Entendeu? Então a gente já é instruído desde a base. A gente até bagunça que o Walter Silva, ele era um ditador pra gente. A gente tinha medo dele. Moleque de 15, 14 anos lá, ele olhava torto pra gente e sabe que a gente tava lascado na mão dele já. Eu lembro até uma cena que a gente tava lá, ele viu todo mundo olhando no celular e... Beleza. Pegou a bolsinha dele, dá o celular de todo mundo aqui. Eu tenho o número do pai de todo mundo, né? Vamos se concentrar. Pegou o celular de todo mundo e fechou. Aí foi. Ele falou, avisem no grupo aí que eu tô pegando o celular de vocês. E pronto, pô. Entendeu? É isso que faz a diferença, pô. Às vezes é uma coisinha. É o técnico, pô. Ainda mais que tá lidando com criança. Se o técnico não tiver ele com a criança ali, pô, ela vai fazer o que ela bem entender, pô. Ela tá fora do estado, ela tá fora da vista dos pais dela. Tem pessoas que com o pai é uma, na vista dos outros é outra, pô. Então se o técnico tiver um pulso forte, pô, a criança ele vai entender, vão cair pro lado. Então, desde a gente te tira a ter aquela concentração de fazer o que a gente faz. Pra poder fazer, a gente fazer o que a gente foi treinado pra fazer, pra depois fazer uma descontração, pô. Até então que chega 1, 2 dias antes da luta, né? Ninguém faz nada, não. Fica lá se concentrando e tal, raramente tira uma brincadeirazinha, mas é uma brincadeira besta, entendeu? Não vai sair pro canto não vai não. Vai treinar com cuidado. Vai todo mundo junto, vai entrar no tema. Às vezes quando a gente vai uma academia ali, né? Treina de leve pra não machucar. Aí depois que a luta acaba, que a gente faz o que a gente achar melhor. Mas antes disso, concentração máxima. E é isso o diferencial, que quando a gente chegamos pra lutar, a gente chega lá, tem atleta que tá pra brincar, cara. Tu vê na hora que ele chega lá, já chega diferente, querem bagunçar e tal, na brincadeira. Aí vai na hora da luta ali, ganha 1, 2 e perde. Aí já fica às vezes até fora do pódio, né? E isso tu vê nítido no atleta já. Quando a gente para se concentrar, aquele atleta que ele tá ali no cantinho dele se aquecendo, se concentrando, só com um fonezinho ali, só pra se concentrar, e o cara tá bagunçando lá do outro lado, bom. Então a gente só de olhar a gente já sabe quem que pode ganhar uma medalha ali. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso podcast e tem 2 perguntas que são perguntas fixas do podcast. A primeira é, qual é o seu sonho atual? Pode ser tanto profissional quanto pessoal também. O meu pessoal no momento é fazer um pouco da diferença, né?
porque eu tava parando pra pensar esses dias, eu não sou o primeiro a fazer uma faculdade da minha família, mas eu quero ser o primeiro a se formar, porque até onde eu sei do meu bisavô, ninguém ali é formado. O máximo ensino médio e eu sou o primeiro que tá engajando. Eu só não sou o primeiro a entrar na faculdade, o primeiro foi minha mãe. Só que ela não conseguiu se formar porque tinha gente pra criar. Aí eu botei isso na minha cabeça, que eu quero primeiro me formar pra poder retribuir aquilo que fizeram pela gente, né? E de atleta mesmo, é chegar a fazer a diferença como atleta, assim como eu já tinha feito. Só que eu quero fazer o diferencial a mais, né? De ganhar uma medalha que ninguém ainda não ganhou aqui na Amazonas. Se tu for pra mais alguma atividade lá fora e tu esquecer de mim, a gente corta a amizade. A segunda pergunta é, qual o teu sonho pros jovens? Pros jovens mensagem? Jovens. Como assim? Pros jovens, pode ser os jovens que estão iniciando o esporte, os jovens que querem iniciar o esporte. É uma tecla que eu sempre venho batendo que é fazer diferencial, cara. Pô, eu comecei a jogar contigo, já dava aula, pô. Dava aula pro venezuelano. O cara veio lá da Venezuela pra cá, pô. Ele tá com uns 2, 3 anos. E um moleque, assim, é um gás que ele tem pra luta, assim, que tu não vê, cara. Um moleque, volta em 2 categorias, ele vai. Se tu falar pra ele fazer, ele vai e faz, pô. Agora imagina esse menino, se ele entra pro Oeste, ele por pouco, a gente tá 2 anos tentando fazer ele ir pros jogos, né? Por pouco ele não vai, pô. Porque ele é pequeno demais pra categoria, pô. A categoria até 45, ele pesa 35. Nossa. Entendeu? Aí nisso que a gente jogou, ele vai na Greca, que é 42, né? Foi na Greca, chegou na final, só perdeu assim por um detalhezinho besta dele, entendeu? Então, cara, se na minha vida eu jogar um atleta assim como fizeram comigo, mudar a história dele, pô, vai ser gratificante pra caramba, pô. Um exemplo que a gente dá, que eu mostro é o Valdeci, pô. O Valdeci, ele é ex-campeão brasileiro, pô. Imagina um cara ser 6 vezes campeão brasileiro. Então, consecutivos ainda. Então, ele trouxe vários atletas que ele, com exemplo eu, né? Que ele me informou, ele me mostrou, pô, e eu pra ele sou um grande exemplo, pô. O cara, não faço nada de errado, sim. E tô fazendo a faculdade, pô. Uma das coisas assim que um projeto, teve muitos que deram certo, mas também teve muitos que deram errado. Ele comentando lá comigo, lá teve cara que já foi preso, teve outros que já morreram já. Então, pô, assim, quando tu olha assim pro todo e vê que um das crises ali tá dando certo na vida, pô, isso é gratificante pra caramba. E às vezes até mesmo pra gente como lutador, pra pessoas em geral, né? Quando a gente é envolvido em alguma coisa, que é muito difícil a gente conseguir boa visibilidade. Mas má visibilidade, basta uma pessoa, como teve um caso, né, de lutador de jiu-jitsu aí extremamente conhecido, que foi fazer merda, e como é que sai na manchete? Atleta de jiu-jitsu. Não sai, assim, é aquela coisa, né, pra falar bem tem poucos, pra falar mal basta um começar. E assim, Trovão, é uma honra pra gente poder te receber aqui, né? É o primeiro podcast voltado para esportes que a gente está trazendo. E é uma coisa diferente, é uma pegada diferente que a gente sempre procura trazer para cá, envolvendo cultura, envolvendo conhecimento, envolvendo agora o esporte também. E gostaria de dizer que... Então, ótimo amigo. Mas que tudo que tu falou aqui, eu acho que se a gente pudesse virar pros meninos que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente, falar que querem praticar um esporte, mete a cara. Só tenta. A tua primeira aula, acho que a gente não pode pegar e dizer que é fácil. Não é fácil, ainda mais o começo. O começo é quando a gente mais passa perrengue, porque tem toda aquela questão do corpo se adaptar e a mente se adaptar e a rotina e tudo, mas... Depois é uma coisa assim que, como tu colocou, tá no sangue. É algo que tu consegue mais viver sem. Papai, às vezes, passa um bom tempo sem treinar, depois ele, preciso treinar. Aí vai lá no ele lá e treina. Então, tipo, é coisa que, por mais que a gente passe anos sem fazer, a gente uma hora ou outra vai querer voltar a fazer, mano. É uma coisa que eu acho engraçado isso aí. Acho que meu tio, ele é jiu-jiteiro também, passou mais de 10, 15 anos parado, pô. Do nada voltou de novo. Então é coisa assim que, querendo ou não,
traz uma boa sensação, cara. Tanto pra gente como pra pessoas que estão ao nosso redor, mano. É muito interessante isso. Aqueles que estão nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Assiste de novo, vale a pena, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo pequeno podcast.